Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, amém? Nós vamos ler um texto que está em 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Deixe aberto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Eu gostaria que você, com a Bíblia já aberta, todos acharam? Curvasse a sua cabeça em reverência ao Senhor. Nós vamos orar antes da leitura da palavra. Senhor, graças te damos, Senhor, pois podemos celebrar a Ti todos os domingos, na verdade todos os dias, mas podemos nos reunir aqui todos os domingos e quartas-feiras e sábados para juntos louvar e engrandecer o Teu santo, amado e eterno nome. Bendito seja para sempre, Pai. O Senhor que proporciona momentos tão agradáveis na presença do Teu Espírito. Podemos presenciar até um pássaro voando dentro da sua casa, assim como diz o Salmo, que o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si. Hoje vimos aqui um beija-flor sobrevoando esse lugar. É a Tua presença, Senhor, que se faz nesse lugar, como se fez sobre o Senhor Jesus no ato do seu batismo. Nós sentimos o Teu Espírito aquecendo os nossos corações, nos dando paz diante de tribulações, nos dando alimento necessário para a caminhada. E é isso que nós pedimos nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa alimentar as nossas almas e os nossos espíritos, para que nós possamos caminhar de glória em glória, de fé em fé, junto contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 14. Nós vamos ler do 14 ao 27, e diz assim: Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiado. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém,
a incorruptível. Assim corro também eu, mas não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu não li o capítulo todo, porque achei muito longo, né? Mas eu vou falar um pouco do que está antes do versículo 14, porque nós começamos no versículo 14, que ele diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Se você puder ler depois, ou se você já teve a oportunidade de ler o capítulo 9, Paulo, na verdade, ele está falando de dinheiro. Paulo está falando de dinheiro e está falando de sustento para aqueles que são ministros do evangelho. E ele cita textos da lei para corroborar essa afirmativa. Ele diz: não atarás o boi, aqui no versículo... Perdão, no versículo 7 ele diz assim: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Ele literalmente está falando de sustento. E ele citou aqui o texto de Deuteronômio, que falava que aquele que tinha plantado uma vinha, mas não tinha desfrutado do fruto da vinha, e ele iria para a guerra, ele deveria ir e desfrutar daquilo que ele plantou, antes dele ir para a guerra, para que não acontecesse que, morrendo na guerra, ele não pudesse usufruir daquilo que ele plantou. E Paulo usou essa figura da lei, da afirmativa de Deus na lei, para falar do sustento àqueles que ministram o evangelho, daqueles que pregam o evangelho. No versículo 11, ele vai mais além e diz o seguinte: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: vocês, antes de terem um entendimento e receberem de bom grado a palavra, vocês estavam perdidos, estavam mortos em seus delitos e pecados. Vocês estavam no lugar de escuridão e foram transportados para um lugar de luz. Estavam no lugar sujo e foram transportados para o reino do Filho do amor de Deus. O que nós estamos semeando em vocês são coisas eternas. Vocês levarão todas essas coisas com vocês para a eternidade. É muita coisa. E todas as coisas perenes vão ficar aqui. Entre elas, o ouro, a prata, a comida, as roupas. Tudo isso é perene. Num corpo glorificado, vocês não terão necessidade disso. Diz a palavra que a Nova Jerusalém, ela é pavimentada de ouro. Isso para mostrar que aquilo que a gente dá valor aqui será pisado na nova cidade. Então Paulo fala: se a gente semeia coisas tão preciosas e vocês recebem a salvação e têm a oportunidade de desfrutar da eternidade com o Criador, por que não podemos nós receber em troca coisas materiais? Efésios no capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Efésios, capítulo 4, versículo 2, diz assim. Eu estava comentando isso com alguém esses dias. Capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados,
com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Às vezes a gente pega esse suportando-vos e traduz como aturando, né? O que Paulo está dizendo aqui não é para a gente aturar as deficiências uns dos outros. Ainda que a gente tendo deficiências, devemos, em amor, compreender, ensinarmos, admoestarmos uns aos outros. O que Paulo está falando aqui é que nós devemos dar suporte uns aos outros. Suporte esse, no ensino da palavra. Se o irmão é débil no ensino da palavra, você, com mansidão e amor, deve dar suporte nesse ensino. Não com arrogância, não com intolerância, mas em amor, dando suporte no ensino. E também, quando um irmão passa necessidade, nós temos um departamento de ação social, que assiste aqueles que não têm como comprar uma cesta básica, ou se tem, compram com dificuldade. Se nós assim assistimos aos irmãos, por que não aqueles que vivem do Evangelho, que devem viver do Evangelho? É isso que Paulo está falando aqui, em todo o capítulo 9 até o versículo 14. Paulo, porém, ele diz aqui no versículo 15, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas. Eu não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo está dizendo que a gente deve sim, com ofertas, com dízimo, sustentar aqueles que vivem do Evangelho. E eu quero abrir um parênteses aqui. Quando eu falo de sustentar aqueles que vivem do Evangelho, são todos eles. Por exemplo, aqui na igreja nós não precisamos disso, pelo menos agora não. Mas, por exemplo, o Kleber, o irmão da Belalma, é músico. Ele vive da música. Ele dá aula, ele produz CDs, ele faz gravações, ele faz arranjos. Se nós tivéssemos necessidade de um músico que desse suporte, praticamente em tempo integral, que não seria o caso, mas se fosse esse o caso, não seria problema nenhum pagar esse músico. Existem igrejas que fazem isso. Eu toco aqui na igreja, mas eu não sou músico. Alguns me consideram músicos, mas eu não sou. Eu apenas arranho alguma coisa. Mas eu não vivo da música. A minha profissão, eu sou técnico em telecomunicações e exerço a profissão de técnico em CFTV e segurança eletrônica. Então, eu não vivo da música. A igreja não precisa me sustentar esse ministério, porque eu não vivo disso. Eu tenho outra função e tenho um salário graças ao Senhor. Agora, se eu fosse músico e a igreja me requisitasse, hora para dar aula, hora para tocar, e eu estaria deixando de tocar lá fora para tocar aqui, então nada mais justo que ser pago por isso. Isso não é problema nenhum. Eu estou falando isso, irmãos, porque às vezes a gente ouve críticas com relação à igreja e às vezes não sabemos como rebater. E são críticas que vêm para minar o corpo de Cristo, vêm querer tirar os fundamentos. Mas o próprio Paulo, ele diz, eu, porém, não me tenho servido dessas coisas. Atos 18. Atos, capítulo 18. O Paulo, quando sai de Atenas e vai para a própria Corinto, ele encontrou um judeu chamado Áquila. Diz aqui no versículo 2 do capítulo 18. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma.
Paulo aproximou-se deles. Versículo 3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era de fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. O mesmo Paulo, que chama a atenção para que aqueles que pregam o evangelho poderiam viver do evangelho sem problema nenhum, poderiam desfrutar de bens materiais porque havia posto que estavam semeando coisas espirituais. Ele mesmo não queria ser pesado à igreja, então aonde ele ficava, ele procurava fazer alguma coisa. No caso aqui, como a profissão dele era fazedor de tendas, ele fazia tendas onde ele parava. E era bem provável que ele fizesse outras coisas. Os judeus, ele tinha o costume de ensinar aos filhos pelo menos uma profissão manual. Carpinteiro, como o Senhor Jesus, no caso de Paulo, fazedor de tendas, o que não era comum entre os gentios, os pagãos. Eles consideravam os trabalhos manuais coisas para os mais inferiores. Mas o judeu, ele tinha por hábito ensinar aos filhos pelo menos um trabalho manual. Então Paulo era fazedor de tendas, e olha que ser fazedor de tenda naquela época não era pouca coisa não. Porque praticamente todos precisavam de tendas. Os viajantes precisavam, e alguns moravam ainda em tendas. O próprio tabernáculo era uma tenda antes de Davi intentar no coração de construir um templo ao Senhor. Que na verdade quem construiu foi Salomão, e depois foi destruído, e depois foi reerguido o templo. Mas o próprio Senhor, ele era adorado, e ministrava-se ao Senhor numa tenda, que era o tabernáculo. Então, o fazedor de tenda era uma profissão, talvez até muito requisitada naquela época. Assim como o carpinteiro. Alguns dizem que o carpinteiro teria status até de engenheiro, porque não havia divisão entre marcenaria, carpintaria e engenharia. O carpinteiro ele tinha que saber fundamentos de engenharia para poder fazer as construções. Então, Paulo, quando ele começa a falar sobre o sustento do ministério, sobre o suporte que a igreja deveria dar àqueles que ministram o evangelho, ele mesmo fala que não usufruía desse direito. E aí talvez você pode até pensar que Paulo seria um cara orgulhoso, mas ele não era não. Paulo não era orgulhoso. Haja vista que Paulo, ele tinha um sentimento tão grande por aqueles que precisavam ouvir a palavra, talvez porque ele mesmo foi perseguidor do caminho, ele mesmo foi perseguidor dos cristãos, e esse mesmo Paulo perseguidor foi arrebatado até o terceiro céu, e como ele mesmo disse, ele viu coisas que não eram lícitas ao homem serem contadas. Não sei o que ele viu, ele não conta. E eu sei que foram coisas tão sublimes, que ele mesmo fala que para que não se engrandecesse por causa das visões que ele teve, foi-lhe dado um espinho na carne. E o mensageiro de Satanás esbofeteava ele. Muita gente cogita o que seria esse espinho, uns falam que era doença, outros se arriscam mais dizendo que era um pecado, e eu acho que é uma leviandade você especular tanto de uma forma como de outra. Ele não disse o que era, então ficamos com o espinho na carne, com a figura que ele usou. Agora, que o que ele viu foi muito excelente, foi. Então, talvez Paulo tivesse também tido um vislumbre do que seria a perdição eterna ou a danação eterna. Porque ele já tinha visto o terceiro céu. E ele não queria isso para os seus irmãos. E eu não me recordo aonde, mas ele diz que ele preferia perder a sua salvação se isso resultasse na salvação dos seus irmãos israelitas. Um homem desse não pode ser orgulhoso. Versículo 17. Se o faço de livre vontade,
tem o galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. A mesma obrigação, essa obrigação que ele diz que pesava sobre ele, como dispenseiro, essa obrigação pesa sobre nós, irmãos. A mesma obrigação de pregar o evangelho que pesava sobre Paulo, pesa sobre nós. Em Efésios, diz que o Espírito deu uns para profetas, uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, doutores, evangelistas. É isso? 5 ministérios de Efésios 4. É claro que existem mais ministérios. Esses talvez fossem os principais da igreja, porque eram ministérios fundamentais. Aqueles que davam a base e a estrutura para o novo convertido. E aí você pode estar pensando, eu não sou um evangelista. Então não me é dada essa função de evangelizar. Eu não fui chamado para ser um evangelista. Creia nisso que eu estou dizendo. Todos foram chamados para a evangelização. Vamos lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Lucas, capítulo 10, a partir do 25, diz assim: E eis que um certo homem intérprete da lei se levantou, com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí, qual desses 3 parece-te ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus. Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Por que eu estou usando a parábola do bom samaritano para ilustrar o fato de que a mesma obrigação que pesava sobre Paulo de pregar o evangelho pesa sobre nós? Porque se nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, se nós podemos experimentar todas as bênçãos espirituais que Cristo
já nos concedeu nas regiões celestiais. E se nós não vamos experimentar a segunda morte, que é o sofrimento eterno, aonde o próprio Jesus disse que haverá choro, ranger de dentes, nós sabemos, da mesma forma, que aquele que não recebeu esse entendimento e que não confessou a Cristo como seu Senhor, terá o fim que nós teríamos. Ele, para nós, é como aquele homem que sofreu na mão dos salteadores. E nós estamos passando por essas pessoas todos os dias. A diferença é que aquele homem já estava sofrendo no caminho semi-morto e sabia disso, porque ele estava sofrendo fisicamente com os flagelos que lhe tinham sido impostos. As pessoas que passam por nós todos os dias, que trabalham conosco, que estudam conosco, que são nossos vizinhos, elas também estão semi-mortas. Estão sendo flageladas todos os dias pelo verdadeiro ladrão e salteador. Só que elas, na maioria das vezes, não sabem disso. E essas mesmas pessoas, às vezes, nos perseguem, nos criticam, impõem a nós julgamentos porque nós somos crentes ou evangélicos, seja o rótulo que elas querem colocar em nós. E às vezes isso cria uma barreira para que a gente não pregue o evangelho para elas. Mas se nós sabemos que elas caminham a passos largos para a perdição eterna, e depois que elas estiverem lá não tem mais retorno, se nós não pregamos para elas, estamos deixando de fazer um bem a elas. Elas podem rejeitar o evangelho. Por isso é um anúncio, por isso é uma pregação. Evangelho pregado é via de mão única. Crê no Senhor Jesus para que você seja salvo. Ah, eu não quero crer. Então, como diz a palavra, o sangue dele está sobre ele. Mas você fez aquilo que você devia fazer. Você alertou ele de que ele está indo para um caminho de morte. Você anunciou para ele que existe algo melhor, e ainda para essa vida. Porque o evangelho é promessa para a vida eterna e é promessa para essa vida. E nós sabemos disso. Então, o que pesava sobre Paulo, pesa sobre mim e pesa sobre você. Aquilo que ele disse, no versículo 16, ai de mim, se não pregar o evangelho, é aquilo que eu tenho que dizer todos os dias. E é aquilo que você tem que dizer todos os dias. Eu sei que, às vezes, é uma responsabilidade muito grande. Alguns não sabem falar, alguns são como Moisés, são pesados de língua, ou tímidos, né? É aí onde nós entramos na terceira parte da mensagem que o Senhor nos traz essa noite. O como, o modus operandi. Porque você pode pensar, se eu não sou chamado, se eu não tenho nitidamente um ministério evangelístico, se eu sequer tenho um ministério voltado para o ensino da palavra, ou para a pregação da palavra, como eu vou então chegar a uma pessoa que é descrente, até mesmo aquela pessoa que me fere, e anunciar o evangelho para ela? A gente continua a leitura no versículo 19, que ele diz assim: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos,
com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Esse é o segredo, irmãos. Se você não tem um chamado ministerial para ser um evangelista, se você é tímido, se você é pesado de língua como Moisés, tem uma saída. É você procurar sempre uma brecha. Tem uma brecha. As pessoas, elas estão sedentas, como foi pregado aqui na palavra da sementeira. Elas estão sedentas por uma água que saciem-lhes a sede de forma completa. Porque o que o mundo oferece dá mais sede. O mundo oferece sempre Coca-Cola. Eu gosto de Coca-Cola, tá, gente? Mas eu estou falando da Coca-Cola porque eu descobri que o segredo da Coca-Cola é o sal e o gás, uma coisa assim. Que você bebe, né, Rominho? Você bebe e sente mais sede. Você não se sacia, é líquido, você parece que está saciando naquele momento, mas logo em seguida você quer mais. E é daí que eles vivem, né, para vender mais Coca e para ficar com a forma de bolinha. Até postei, né, a foto do Ronaldo Fenômeno, né? Que hoje eu sou como um atleta, né? Como o Ronaldo Fenômeno. Meu sonho era ter corpo de atleta. Hoje eu tenho graças ao Ronaldo Fenômeno. Tenho corpo de atleta. Graças a ele e graças à Coca-Cola. O que o mundo oferece é Coca-Cola. Porque se ele te induz a comprar um carro novo, você quando compra, tem até um ditado que diz, não sei quem foi que falou isso, tá, irmão? Ferrari na garagem vira Fusca. Alguém já ouviu isso? Ferrari na garagem vira Fusca. Por quê? Porque essa é a função do mundo. Fazer com que a gente fique sempre com sede para que a gente queira sempre mais. Mais o quê? Coisas materiais que nos afastam das coisas espirituais. Elas são antagônicas. Aquilo que é material para nós, que temos o entendimento do Evangelho, tem que servir como ferramenta. O dinheiro tem que trabalhar para nós, os nossos carros têm que trabalhar para nós, as nossas casas têm que nos servir, os nossos trabalhos. Nós não podemos ser escravos dessas coisas. Nós já temos entendimento suficiente para isso. Então, o que o mundo precisa é dessedentar a sede eterna que eles têm. E em algum momento, meus irmãos, vocês vão perceber que as pessoas vão dar uma brecha. E você não precisa chegar como um crentão e dizer, olha, está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 3, isso. Ou você não precisa citar João 3,16. Olha, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, é lindo esse versículo, eu amo esse versículo. Mas você pode dizer para a pessoa o seguinte, olha, existe um Deus que te amou tanto, que deu aquilo que era mais precioso para ele, para que você experimentasse uma vida feliz. É a mesma coisa, irmãos. E as pessoas entendem. Porque se aquilo que você estiver falando provém de um genuíno interesse por aquela alma, e você buscou em oração uma palavra, ainda que você não cite o versículo letra por letra, se você citar o contexto daquele versículo para aquela ocasião, e a pessoa for receptiva, e o Espírito trabalhar nela, você vai estar ganhando uma alma. E é menos um que vai para o inferno. É o que Paulo diz aqui, me fiz de tudo, fiz-me de tudo, no versículo 22, na parte B, para com todos, com o fim de, por
todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O que ele está literalmente dizendo é que ele buscava sempre uma brecha para pregar. Ele entrou antes daquele texto que a gente leu, onde ele estava com Áquila, né? E ele era fazedor de tendas, no capítulo 18. Antes daquele texto, a narrativa bíblica fala dele pregando no Areópago. E para chamar a atenção dos gregos, ele usou aquilo que ele sabia da literatura grega, que falava, eu até comentei com a desde semana passada sobre esse caso. Ele pregou a respeito do Deus desconhecido para os gregos. E os gregos o ouviram por causa disso, porque eles conheciam essa história. Se eu não me engano, foi Epimênides que escreveu isso e foi o profeta da época que indicou o caminho para aquelas pessoas, para que uma praga fosse cessada. Então, Paulo, eu creio que ele pesquisava até a literatura pagã para tentar achar uma brecha, para entrar na conversa e pregar o Evangelho. Quer ver uma coisa? Eu até anotei aqui. Atos 16. Atos 16. Nós estávamos em Atos, né? Eu fiz vocês fecharem, desculpa. Atos 16. Isso, Atos 16, capítulo 16, versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. O que Paulo fez? Ele não pregava o judaísmo dentro do cristianismo, como era de costume de alguns. Alguns pregavam o evangelho da graça, mas diziam que a pessoa deveria seguir os ritos judaicos para permanecer salvo. E não é esse o evangelho. O evangelho é que Cristo, morrendo de uma vez para com todas, por todos, se fazendo sacrifício por todos, trouxe a salvação a todos os que creem. Isso sem precisar circuncidar, sem precisar guardar o sábado, mas trazendo a lei dentro do seu coração, praticando a misericórdia, o amor. E Paulo, não sendo um cristão judaizante, ele pega Timóteo, que não era circuncidado, e circuncida ele, para que isso não servisse de empecilho à pregação do evangelho. Foi só por isso que Paulo fez isso. Eu fico imaginando Paulo tecendo tendas, fazendo tendas, conversando com aquelas pessoas e falando das maravilhas do evangelho, entrando na conversa, puxando assunto. Isso para mim é fácil, porque eu puxo assunto fácil, em fila de banco, em fila da carne do Guanabara. Eu puxo o assunto fácil. Então, para mim é fácil. Talvez Paulo fizesse isso. E eu sei que, mesmo a gente sendo tímido e não tendo essa desenvoltura, existem pessoas que nos procuram. Você pode estar lembrando de alguma delas, do trabalho. Pessoas até mesmo atribuladas e que tentam nos atribular também. Mas como a nossa luta não é contra seres humanos, a gente pode se concentrar naquilo que importa, a alma daquela pessoa. Tentar não levar para o lado pessoal aquilo que ela fala conosco, porque as pessoas são duras. O que nós não podemos é ser tão duro quanto elas, porque aí nós vamos causar barreiras. A gente começa a se isolar. A gente começa a se isolar. Então, irmão, você pode
pode prestar atenção. Deus ele cria o tempo certo. Você não precisa pregar todo um evangelho, o evangelho de João para a pessoa no mesmo dia. Mas a semente ela é pequena. Jesus falou que o reino de Deus é como a semente de mostarda, o grão de mostarda. É uma semente pequenininha, mas que quando ela é semeada, quando ela cresce, vira um arbusto, aonde as aves se aninham. Então a palavra ela pode ser curtinha, pode ser uma palavra curta. E as pessoas não se enganem, elas conhecem a verdade. Elas só não abrigam a verdade no seu coração, mas elas conhecem. E se você falar a verdade com amor e graça, talvez elas acolham no coração a verdade. E aquilo vira uma pulguinha atrás da orelha delas, que vai incomodar, vai incomodar, vai incomodar, vai incomodar, até que um dia ela pode se render aos pés do Senhor. Fazer aquilo que cantamos agora. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará ao Senhor. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas nem todos serão salvos. Todos serão obrigados a reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. Todos serão obrigados a se curvar perante Ele. Todos. Porém, alguns farão isso por obrigação, mas não serão salvos. Então, irmãos, se você buscar com empenho, essa é a quarta parte que eu gostaria de trazer e a gente está finalizando. Se você se dedicar e se empenhar e buscar em oração, Deus vai te dar estratégias. E não são estratégias complicadas, como a gente estava falando. Às vezes é uma palavrinha, uma frase, mas uma frase que tenha um sentido que leve aquela pessoa para Cristo. Não para fazer um prosélito, que é trazer a pessoa para a sua religião. Não traga ninguém para a sua religião, porque Cristo não fundou nenhuma religião. Ele instaurou o reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus não é religião. Então, se você for de mente aberta, coração puro, orando, jejuando, buscando na palavra uma palavra certa, você vai encontrar. Mas se empenhe, irmãos. Porque eu creio que quando Paulo falou aqui, no versículo 16, ai de mim se eu não pregar o evangelho, eu creio que ele pensava em Jeremias 48:10. Eu vou ler para vocês, que diz assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor negligentemente, e maldito aquele que vedar do sangue a sua espada. Jeremias está falando, Jeremias 48:10, ele está falando daquela pessoa, daquele soldado que está na batalha, está empunhando a espada, mas ele evita o confronto. E ele está vedando a espada do sangue, ou seja, ele está evitando derramar sangue com a sua espada, ele está evitando o confronto com o inimigo. Jeremias diz: maldito é essa pessoa que faz a obra do Senhor negligentemente. Jeremias 48:10, pode procurar aí. E que veda o sangue da sua espada, ou seja, que não quer derramar sangue com a sua espada. Quando eu li esse texto, eu me lembrei daquele filme O Resgate do Soldado Ryan. Quem já viu esse filme? A história conta uma
uma empreitada de um pelotão pequeno, que foi buscar um soldado apenas. E, para resumir a história, teve uma passagem onde um soldado que foi lá só para interpretar, ele falava alemão, mas ele era muito covarde. Inclusive, tão covarde que poupou um inimigo de ser fuzilado, porque ele não podia ser levado como prisioneiro, porque ia atrasar a missão deles. Então, eles tentavam fuzilar esse inimigo, mas ele falou que não. E aí liberou o cara foi embora, o alemão. Esse mesmo alemão lutou contra um companheiro dele. E ele, vendo a luta próxima ao embate, ele se esquivou e se escondeu. Talvez ele pudesse ter evitado que o companheiro dele de farda tivesse morrido. E porque ele se escondeu, não evitou. E o inimigo, depois de ter matado o companheiro dele, passou por ele, olhou para ele e foi embora. Olha, aquilo falou tanto ao meu coração, irmãos. Que é isso que acontece. O inimigo, ele não quer mexer com aquela pessoa que simplesmente não faz nada. Sabe por quê? Porque ela está ajudando ele. Porque quem não faz o bem, quem se furta em fazer o bem, automaticamente está ajudando aquele que faz o mal. É assim na vida espiritual. Se a gente não está trabalhando, o inimigo não vai tocar na gente. Não vai querer arrumar problema com a gente. Porque vai ser mais um para orar contra ele. Ele não quer isso, ele quer deixar a pessoa quieta. Então, se você vem sofrendo ataques do inimigo, pode ter certeza, porque você está trabalhando para o reino. Ele vê o seu trabalho e teme, porque o seu trabalho está rendendo frutos. E ele quer destruir você, porque ele quer destruir a igreja de Cristo. Ele quer envergonhar a igreja de Cristo. Por isso que Jeremias fala, maldito o homem que faz. Se você quiser, você pode até anotar esse texto. Jeremias 48:10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor negligentemente, e maldito aquele que vedar do sangue a sua espada. É uma palavra dura. Mas é uma palavra que traz para a gente esse sentimento de que o que eu estou fazendo para propagar o Evangelho? O que eu estou fazendo para dar suporte à igreja? Qual tem sido a minha batalha? Ou eu não tenho batalhado? A minha batalha tem sido só por mim mesmo, em oração, ou eu oro também por aqueles que estão perdidos? Eu só falo de futebol e novela, ou eu também propago a mensagem do Evangelho? Eu só falo de negócios com os meus clientes, porque você, note, você não precisa, você pode falar assim, mas eu não vou misturar negócio com religião, não é isso? Aliás, o brasileiro tem a maneira de dizer que de religião não se discute. De fato, se eu fosse você, eu não discutia religião, mas pregue o Evangelho. O Evangelho não é religião. E você pode pregar de uma maneira que a pessoa nem perceba. Creia nisso, porque é isso que o inimigo faz com a gente. Se você prestar atenção nas mentiras da televisão, você vai ver que é exatamente a mesma coisa. Ele pega aquilo que é ruim, faz com que não seja tão ruim assim aos olhos, e você aceita. Você que eu falo sou eu, tá? A gente para na frente da televisão e, quer ver um exemplo muito simples? Eu não sou noveleiro não, mas eu de vez em quando eu vejo novela. Às vezes, um protagonista, ele é casado. Aí, a outra protagonista da novela também é casada. Mas aí, na novela, o marido dela não é tão bom e o esposo do outro não é tão bom assim. Aí eles têm uma fé. No final das contas, a pessoa que escreve a novela e os produtores, os diretores, faz um negócio tão bem feito que você acaba torcendo para os dois ficarem juntos. Não é assim? Vira aquele parzinho romântico e você acaba torcendo para os dois ficarem juntos. Mas, na verdade, você está torcendo para que ele se separe da mulher dele e ela se separe. É uma história, é ficção. Mas na nossa mente não funciona assim. Faz com que a gente acabe aceitando mentiras como verdade. Faz com que a gente acabe aceitando
o que é fraudulento como verdadeiro, o que é ruim como se fosse bom, ou o que é ruim como se não fosse tão bom, tão ruim assim, né? Ah, não é tão ruim assim. Ou normal, exatamente, ou normal. Tantas coisas que eu poderia citar agora que as pessoas acham normais, né? E não são. Não é normal. Não é normal. Gente, o mundo mudou, mas não é normal o homem se deitar com o homem. Não pode ser considerado normal. O mundo mudou, mas não pode ser considerado normal a destruição de lares, o uso de drogas, indiscriminadamente, corrupção. A corrupção é tão entranhada no meio do povo que eles reclamam dos políticos corruptos, mas não desligam o gato. Né? Por quê? Porque é normal. Ah, se o Brasil deve, eu também posso dever. Se o político rouba, por que eu não posso ter um gato? Porque virou uma coisa normal. E não é normal. Furto não é normal. É furto. É contra a lei dos homens e é contra a lei de Deus. E para encerrar, irmãos, eu acho que eu estou sendo até longo, né? Versículo 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, reduzindo-o à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa é a última coisa que eu gostaria de falar conosco nessa noite. A preparação para a batalha é algo fundamental. E todos os dias nós saímos para batalhar. Todos os dias. Seja para trazer o sustento para a nossa casa, seja para que nós não nos corrompamos com o mundo. Seja de uma forma, seja de outra, nós vamos para uma batalha. A gente vai para o trabalho, às vezes, a gente trava guerras dentro do trabalho. E a gente, quando volta para casa, a gente trava guerras dentro de casa. Se a gente guerreia tanto assim, às vezes a gente perde porque a gente está se preparando errado. Irmãos, é simples de falar, mas não é fácil de fazer. 3 coisas. Busca do conhecimento na palavra, oração e jejum. Isso te prepara para toda e qualquer coisa na vida. O conhecimento da palavra, a oração e o jejum. É simples de falar. Para citar essas 3 coisas foi rapidinho. Mas e depois? É onde entra a perseverança. É onde entra a perseverança. Nós devemos perseverar, irmãos. As mudanças no mundo já estão bem patentes. A vinda do Senhor é próxima. A gente está vendo coisas aí, o que era para mudar em 200 anos está mudando em 20. Talvez o Senhor não venha nessa geração. Mas o que eu sei é que toda geração tem que viver com o anseio de que o Senhor Jesus vai voltar nessa geração. Toda geração tem que viver com esse anseio. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E o mundo, do jeito que ele está indo, a gente precisa de mais e mais preparação. Esmurrar o corpo, o que Paulo está querendo dizer, é fazer com que o corpo nos sirva, não a gente servir ao corpo.
É fazer com que as coisas materiais nos sirvam e não a gente servir as coisas materiais. Oração em jejum. Leitura da palavra. É só isso, irmãos. Essa é a palavra que Deus me deu. Que nós temos sobre nós o peso, a obrigação de pregar o evangelho àqueles que nós sabemos que estão caminhando para o inferno. Que nós temos maneiras para fazer isso, e necessariamente não maneiras ortodoxas. Paulo não foi ortodoxo, ele se fez fraco para com os fracos. Fraco aqui é aquele que era débil na fé. Aquele que, por exemplo, dizia que, por exemplo, comer carne de porco era pecado, que era para o judeu pecado. E Paulo sabia que não era. Então ele, na frente daquela pessoa, na casa daquela pessoa, ele não ia comer carne de porco. E nem ia dizer que era lícito comer, para que aquela pessoa não ficasse ressabiada com o fato dele estar falando isso. Então, se ele está falando que carne de porco pode comer, então não vou acreditar no que ele está dizendo para mim, porque eu sei que não pode. Salva a primeira pessoa, depois a pessoa vai ter um entendimento maior, um entendimento mais apurado. Amém, irmãos? Vamos tentar nos empenhar. Vamos tentar orar mais, ver menos TV, ler mais a Bíblia, ver menos filme, jejuar mais. O jejum é muito importante. E o jejum pode ser de diversas formas, tá, irmãos? Se você tem alguma coisa aqui que você gosta muito de fazer, por exemplo, ver futebol, se você se recusar a ver, você está fazendo um jejum. Isso é um jejum. Senhor, eu não vou ver o jogo, mas eu vou lá para o quarto, vou orar e vou ler a palavra. Eu estou me subjugando para servir a Deus. Amém? Vamos ficar todos de pé. Nós estamos encerrando. Espero não ter sido muito pesado, porque para mim essa palavra foi dura. Porque a gente às vezes faz um pouco de responsabilidade, né? E é uma responsabilidade muito grande você saber que às vezes aquilo que você não fala interfere na salvação de uma pessoa que é próxima a você, ou aquilo que você fala. É uma responsabilidade grande. Não pense vocês que eu não senti pesar com essa palavra, porque tem uma lista de pessoas que me veio à mente quando o Senhor me colocou essa palavra no coração. Mas, como Paulo disse, pesa sobre nós a obrigação de pregar o Evangelho. Pesa sobre nós. E ai de nós se não fizermos isso. Então, se vamos fazer com alegria. Vamos fazer com dedicação. Vamos treinar como o atleta treinou para ganhar a coroa de louros. Porque a nossa coroa é uma coroa incorruptível. Uma coroa eterna. Eu gostaria de orar com você. Se essa palavra tocou no seu coração, se você sentiu, veio um nome na sua mente, um nome de uma pessoa próxima a você que você não sabe como chegar a ela, como fazer com que ela alcance o entendimento da salvação, ou se você se considera ainda, não se considera bem preparado e quer se preparar para essa batalha, vamos todos orar. Se você puder vir aqui à frente, se você assim quiser, eu gostaria de orar com você. Nós não teremos os músicos tocando, porque haja visto que eu não vou poder tocar, né, e orar junto. Eu gostaria de orar por você. Mas se você quiser ficar no seu lugar também, não tem problema. Traga no seu coração as pessoas que você quer que sejam salvas, as pessoas que você quer que alcancem o entendimento da graça de Deus, ainda que essa pessoa te fira, ainda que ela te traga sofrimento. Jesus olhou para aquelas pessoas que o crucificavam e disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem.
A mesma palavra foi dita por Estevão enquanto ele era apedrejado. Eles amavam aquelas pessoas. Nós devemos buscar amar as pessoas e pregar para elas. Pai Santo, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Santo Deus e Pai, o amor tão grande que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, que nos fez enxergar a nossa vida como ela realmente era, suja, podre, e nos fez querer algo melhor, mais excelente. Foi isso que nos alcançou e nos fez confessar a Cristo. Estamos aqui diante de Ti, Senhor, agradecidos pelas nossas vidas, pelo Senhor nos ter alcançado com esse amor tão grandioso, tão maravilhoso. Mas temos nos nossos corações o peso da responsabilidade que nos foi confiada. Como dispenseiros da sua graça, como dispenseiros da tua misericórdia, como dispenseiros do teu evangelho. Estamos aqui reunidos, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, em primeiro lugar, tenha misericórdia de nós, Senhor. Compadece-nos, Senhor, compadece, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas limitações, ou das limitações que nós mesmos nos impomos, Senhor. Contempla, Senhor, cada coração, Senhor, fazendo com que poderosamente, Senhor, esse coração arda, Senhor, com amor pelas almas perdidas, Senhor. Que os nossos corações, Senhor, peguem fogo por amor às almas perdidas, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos corações com o teu amor. Senhor, toca nas nossas línguas, Senhor, para que as palavras que saírem das nossas bocas, Senhor, sejam palavras de bênção, Senhor. Sejam palavras que venham tocar os corações, Senhor. Sejam como espadas afiadas, Senhor, que venham a penetrar, Senhor, ao ponto de discernir, Senhor, aquilo que as pessoas estão vivenciando e aquilo que elas precisam deixar de lado para alcançarem o entendimento da sua graça, do seu amor, da sua salvação, do teu reino, Senhor. Senhor, prepara-nos para a batalha, Senhor. Eu te peço para cada um de nós aqui, Senhor, reveste-nos cada vez mais, Senhor, com a tua unção, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, reveste-nos cada vez mais, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo, Senhor. Para que ao sairmos para a batalha, nós não tenhamos medo, Senhor. Não tenhamos medo pela nossa própria vida, mas que nós possamos ir, Senhor, como soldado, como um guerreiro que somos, Senhor, para atingir quem merece ser atingido, Senhor, o inimigo das nossas almas, Senhor. Porque cada pessoa que nós trazemos para Ti, Senhor, é uma ferida que nós impomos a ele, Senhor. E assim como ele não pôde vencer, Senhor, no Calvário, e como a morte não pôde vencer o Senhor Jesus, e como o inferno não pôde derrotar o Senhor Jesus, nós também, Senhor, não seremos derrotados, Senhor. Pois as chaves nos foram entregues, as chaves da vida nos foram entregues, Senhor. As chaves da vida eterna nos foram entregues, Senhor. Para que aquilo que nós ligarmos aqui na terra, seja ligado no céu. Para que aquilo que nós desligarmos aqui na terra, seja desligado no céu. E nós ligamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, a salvação de todas as pessoas que trazemos nos nossos corações agora. Parentes, amigos, entes queridos, colegas de trabalho. Ligamos aqui agora a salvação dessas pessoas, Senhor. Eu sei que o Senhor está olhando cada nome. Eu creio que o Senhor fará uma obra grandiosa. E nós ficaremos impressionados. Nós ficaremos impressionados de ver o tamanho da obra que o Senhor fará através das nossas vidas. Poderemos ver o trabalho realizado e ficarmos satisfeitos. E poderemos ver a Tua vontade, Senhor, prosperando nas nossas mãos. Porque a Tua vontade é que todos se salvem e que nenhum se perca. Essa é a Tua vontade, Senhor. E nós desejamos cumprir a Tua vontade. Assim como a Tua vontade
está sendo cumprida nas nossas vidas, Senhor. Pai, guarda cada família de cada um que está aqui presente, Senhor. Porque nós sabemos que o inimigo é sujo. Ele tenta nos atingir, atingindo as pessoas mais fracas que estão perto de nós. E fazem com que essas pessoas tentem nos atingir com palavras. Senhor, guarda as famílias de todos aqueles que estão aqui, Senhor. Guarda, Senhor, as famílias. Que o inimigo não possa levar ninguém com ele, Pai. Mas que todos, assim como a tua vontade diz, que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Pai, é assim que nós oramos, Senhor. Agradecido, Senhor, pelo teu mover e pela tua presença, Pai. No nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Ainda de olhos fechados. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Agora leva-nos, Senhor, na tua santa paz. Que nós cheguemos nos nossos lares bem e encontremos os nossos lares guardados por ti, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu precioso rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão, e as consolações e o preparo do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, desde agora e para sempre. E todos dizem amém. Louvado seja o Senhor. Senhor te abençoe em nome de Jesus.